gestor, independente aí da sua área de atuação, acho que se você está aqui dedicando seu tempo, parabéns por isso, porque eu tenho certeza que se você aplicar pelo menos uma das dicas, né, que a gente vai trazer aqui hoje nesse bate-papo, não só eu vou estar falando, é uma sala onde todo mundo tem a possibilidade de também trazer, de pedir aí para levantar a mão e participar. O Pedro, o Matheus vão colaborar demais também com toda a pauta, mas é um prazerzaço estar recebendo vocês no Iceios Clube. Esse projeto novo, ele está repleto de gente sensacional, trazendo muito conhecimento rico de fato, e o Iceios Clube ele vem justamente com esse objetivo, né? A gente vai se dedicar aí para fornecer uma comunidade extremamente vibrante, dinâmica, próxima, totalmente na horizontal, para que a gente possa aprender juntos, crescer e prosperar, né? Eu acredito que o conhecimento ele só é conhecimento quando ele é compartilhado. E aqui, no time de mentores aí do Iceios Clube, a gente tem diversas experiências e profissionais de ponta. Tem o Pedrão aí na parte do marketing de tráfego, que vai ajudar demais hoje no bate-papo de canais de aquisição, que está ligado também à parte de marketing. Tem o Matheus aí trazendo tecnologia, trazendo otimização de tempo para vendedores, gestores, desde elaboração de proposta até um gerenciamento do CRM. Tem o Paulo, que é um baita exemplo aí de resiliência, de força de empreendedorismo com a história da empresa dele, e com o que ele vem construindo aí de sólido. Então, mais a minha experiência também. Então, a gente vai abrir realmente tudo que a gente aprendeu nesses anos, tudo que a gente investiu de conhecimento para trazer para vocês de uma maneira acessível, para que vocês possam alcançar aí novos patamares de sucesso nas suas carreiras, seja como vendedor, gestor ou independente aí da sua área de atuação. A gente tem a missão, visão e valores muito bem claros, assim, que é capacitar vocês como profissionais de ponta através de todo o conhecimento aí que a gente tem para compartilhar. A gente quer ser reconhecido como um hub de excelência em mentoria e capacitação, trazer conteúdo de uma maneira acessível, de uma maneira simples e prática para a rotina de vocês. E acho que o principal valor que não só eu, mas eu posso falar pelo time de mentores, é que a gente vai ter um comprometimento com a qualidade e a excelência de tudo que a gente vai fazer para vocês, de todos os assuntos que a gente vai trazer, para a gente trazer realmente o mais valioso, né? O que já está validado, as práticas, as boas práticas que vão direcionar vocês aí para o crescimento, beleza? Então sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz de começar esse bate-papo. E o primeiro mentor, estou tendo a honra aí de participar desse projeto como o primeiro professor aí, o primeiro mentor de vocês. E para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu me chamo Jaime Fernandes, eu sou um curitibano, apesar de ser simpático, geralmente falam que curitibanos são mal-humorados. Eu sou curitibano, nasci em Curitiba, mas eu moro em Florianópolis, já moro em Santa Catarina já há alguns anos. Eu sou um vendedor nato, ainda vendedor, hoje eu consigo ajudar outros vendedores, mas nunca deixei de ser e nunca vou deixar. Eu amo essa profissão, sou apaixonado por pessoas, por processos. Ao longo desses 10 anos aí que eu tenho de carreira comercial e de estar presente diretamente em setores de venda, passei por diversas empresas que transformaram minha carreira de fato. Uma delas foi ter sido head comercial no maior software odontológico da América Latina, que é a Simples Dental, onde lá a gente conseguiu executar um lindo trabalho, vender para mais de 3 mil clientes, e isso me deixou conhecendo outras camadas de vendas do universo comercial que eu não tinha acesso antes, principalmente com mentores excelentes que eu tive a sorte de ter pelo caminho, mas com as experiências das empresas que eu fui passando, aonde eu consegui me especializar em vendas de ticket mais alto, né, as vendas high ticket, e de vendas de processo consultivo, ou seja, que precisa ali ter etapas bem claras e uma negociação mais trabalhada. E com isso, nos últimos, desde 2017, 2018, eu venho me aprofundando no Inside Sales, que é um formato de venda que ganhou força, principalmente depois da pandemia, onde às vezes aquele PAP não conseguia ser realizado e precisou ter um time interno de venda. Então, eu especializei aí em Inside Sales, onde a gente entende todos os pilares que você precisa ter estruturado e bem sólido para que você tenha um time interno produtivo. E nessa jornada, nessa caminhada, tive a oportunidade de ajudar diversas empresas, tanto aqui no Brasil quanto fora dele, esses mentorados aí com mais de 30 milhões em vendas agregados. Então, esse é um pouquinho da minha jornada e eu vou tentar trazer um conteúdo muito dinâmico,
muito prático para que vocês peguem papel e caneta. E eu já quero pedir para quem não pegou papel e caneta ainda, pega papel e caneta, ou abre um bloco de notas no celular, ou abre aí um Google Docs, um Word aí numa aba junto com a reunião, mas anotem as dicas que vocês acreditarem que possa fazer diferença na sua realidade. A gente vai dar dicas simples, dicas de média complexidade e dicas um pouco mais complexas, mas que todas podem ser aí executadas na sua operação. E a gente vai falar hoje sobre canais de aquisição e estratégias de captação. Quando a gente estava pensando num assunto para trazer para essa primeira aula, inclusive para as próximas aulas das próximas terças-feiras, eu vou contribuir alguns temas para que vocês possam auxiliar na escolha dos temas das nossas aulas. Mas pensando que é fevereiro, dia 27, é um mês desafiador para todo vendedor, para todo comercial. Fevereiro geralmente tende a ser um mês mais osso duro. Eu entendi que esse tema aqui, ele caía muito bem para esse momento. Afinal, se você pegar algumas das dicas que vai ser dada aqui, você já pode estar aplicando amanhã e isso pode te ajudar a fechar alguma venda ou direcionar você mais próximo aí da sua meta, que com certeza quem ainda não bateu está correndo atrás, não está confortável, não está esperando cair venda na mesa. Então, peguem papel e caneta que vai ter dicas aqui valiosas para vocês. E por que a gente resolveu trazer também esse assunto sobre canais de aquisição para gerar mais oportunidades para o funil de vendas e algumas estratégias de como captar mais pessoas para que eu possa ter mais oportunidades de venda? E de acordo com o panorama que a gente estava analisando, a gente viu que mais de 80% das empresas ainda é o dono responsável por fazer novas prospecções de novos clientes, ou às vezes fazendo isso o dia todo, ou às vezes dedicando meio período para fazer isso e gerando uma sobrecarga e às vezes não consegue tratar de outras demandas importantes. Justamente isso acontece porque geralmente o dono é o que mais conhece sobre o produto, sobre a empresa, e aí não se preocupa às vezes ou não conseguiu estruturar um time de vendas que tem autonomia e precisa estar nesse operacional prospectando. Outro dado muito importante para a gente analisar antes de entrar no assunto de hoje é que apenas 34% das empresas desse panorama que participaram possuem vendedores de fato. Aqui a gente não está falando daquele tirador de pedido. Aqui a gente está falando de vendedor, que realmente sabe o que precisa fazer e que corre atrás. E só desses empresas analisadas, 46% possuíam só um vendedor de fato na equipe. Então, olha como a gente está entrando aqui num assunto que é delicado. E essa é a realidade da maior parte das empresas do nosso país. Aqui, 60% das empresas não possuem metas definidas, 62% não possuem um processo comercial bem estruturado, 75%, para não dizer mais, usam apenas indicação como principal fonte de prospecção. E aqui, esse 75, eu ousaria dizer que, em alguns segmentos, eu vejo que tem muita gente aqui da engenharia, de energia solar, num segmento que a gente conhece mais, é muito maior que talvez que 75%. Vejo muitas empresas que só dependem, só fazem venda quando cai indicação. E 54% não utilizam nenhuma ferramenta de venda ou nenhum planejamento estratégico para conseguir criar canais que gerem oportunidades para o comercial. Seja ele vendedor, gerando para si mesmo, ou seja, o gestor está pensando nessa estratégia para gerar oportunidades para o time. Então, quando a gente entende esses dados, que são assustadores, a gente entende a importância da gente entender sobre como estruturar mais canais de aquisição para que eu possa ter mais oportunidades de venda, para que eu não tenha alguns impactos negativos, não só no meu resultado como vendedor, mas se eu for gestor, no resultado do meu time, se eu for dono de uma empresa, no resultado do comercial da minha empresa. E quais geralmente são as principais consequências que talvez muitos de vocês já passaram ou ainda passam se acontecer alguma daquelas informações em cima? Primeiro, a falta de previsibilidade, ou seja, essa falta de previsibilidade é eu não saber o que tem aberto, o que tem de oportunidade, o que eu vou conseguir atrair de oportunidade naquele mês. Isso vai gerar uma instabilidade na geração de receita, ou seja, o vendedor nunca sabe, em média, quanto que ele vai estar fazendo no mês de venda para conseguir aquela X comissão. O gestor nunca sabe o que o vendedor, em média, produz para contar com aquelas vendas para uma projeção se vai dar ruim ou vai dar bom naquele mês. Isso também ocasiona retrabalhos ou até mesmo
problemas maiores do processo seguir. Exemplo, aqui tem integradoras, então não ter uma venda bem feita, não ter um processo bem alinhado, o cliente, isso pode gerar uma venda desalinhada, e isso gerar problemas na satisfação do cliente, e também um alto índice de oportunidades perdidas. Ou seja, se eu não tenho consciência desses impactos, eu preciso parar e analisar e entender a importância que talvez eu tenha que dar agora para a estruturação de como está a limitação do meu funil de vendas. Como tá os canais que estão gerando oportunidade? Estou gerando oportunidade todo dia, toda semana, ou às vezes? Então eu preciso entender se está saudável ou não. Então por isso que a gente vai falar hoje sobre canais de aquisição e entendendo um pouco sobre o conceito, né, de canais de aquisição. A gente eu gosto muito de trazer canais de aquisição como um canal que a empresa vai utilizar para conseguir se comunicar com o seu público-alvo, o seu perfil de cliente ideal, para tentar gerar novas oportunidades de venda. E muitas vezes, muitos gestores, vendedores, já vi que... pode voltar na primeira tela? Aqui teve uma pergunta. Depois eu vou compartilhar a apresentação para vocês aí terem todos os dados ali daquela pesquisa. Ok, Eliana? Sobre os canais aqui de aquisição, eu gosto muito de trazer que são os canais que você pode utilizar para você tentar aí levar a sua marca, levar o seu produto, o seu serviço e ser reconhecido por isso para que gere oportunidades. Ou seja, todo canal de aquisição ele precisa ser intencional. Os motivos são diferentes, mas você precisa ter consciência do que você pode utilizar, e aqui a gente vai passar algumas dicas, da importância de você pensar nesses principais canais. E aqui, quando a gente lista os tipos de canais que existem, tenho certeza que vai existir aqui nessa lista alguns a mais do que você achava que existia, ou que você tinha acesso, ou que pratica na sua rotina. A gente vai estar falando sobre 9 especificamente, que é o marketing de conteúdo, e a gente vai entrar mais a fundo, que é o marketing de material, o inbound marketing, parcerias estratégicas, marketing de influenciadores, recuperação de leads, prospecção ativa ou outbound, eventos e ações externas comerciais e marketing de indicação. Então aqui a gente está falando de 9 canais. E por que é importante eu entender os canais e ver qual que faz sentido para o meu tipo de produto ou serviço? Porque quanto mais canais eu tenho, gerando possíveis contatos, gerando possíveis pessoas interessadas na minha solução ou no meu produto, mais oportunidades eu tenho de conversar com pessoas, mais qualificações eu consigo fazer, mais propostas eu consigo elaborar ou apresentar, mais negociações eu tenho e automaticamente mais vendas eu vou conseguir realizar. Então, estabilidade hoje em vendas, previsibilidade, não é eu contar apenas com 1, 2 canais, como antigamente. Eu preciso ter vários canais, nem que sejam pequenos, simples, mas que esses canais sejam ativos e que me gerem ali 1, 2, no começo, oportunidades. Tudo é colocar para rodar e você vai melhorando, né? O Matheus fala muito isso, coloca para rodar e melhora. Né? Não fica esperando o cenário perfeito ou a ideia perfeita para você criar mais um canal na sua rotina de vendas. E a gente vai entrar, apesar de parecer complexo a gente vendo essa lista ou tipos de canais de aquisição, talvez você pense assim, pô, mas talvez seja complexo eu colocar isso na prática. Bom, a gente vai ver que é tranquilo você aplicar aí um pouquinho de cada um para que amanhã, talvez, você já tenha um planejamento de quais canais de aquisição você vai implementar na sua rotina, seja você vendedor, seja você gestor ou dono de empresa, ok? Mas antes, eu queria ver se o teclado de vocês está funcionando novamente. E eu queria perguntar, com esses canais que eu falei aqui, quantos canais de aquisição vocês utilizam hoje? Ah, eu faço só prospecção, faço só indicação, faço tráfego pago, deu 3 canais. Ou eu faço mais esse, aquele. Vão mandando aí no chat quantos canais de aquisição vocês utilizam hoje para alimentar o funil de vendas de vocês, para que vocês tenham oportunidades de venda no mês. Da onde que vem os leads de vocês? Pense nas origens. Ó, o Matheus, ele disse, aqui temos 3 ativos. A meta agora
é ter 4 até metade do ano. Então, opa, entendendo a importância de aumentar os canais de aquisição. Quem quiser contribuir, vai contribuindo também com quantos canais você tem. Mas por que é importante a gente entender e ter mais de um? Porque quando a gente olha um processo comercial básico, a maior parte das empresas, eles contam geralmente com um, ou no máximo 2 canais de aquisição de oportunidades para alimentar o fundo de vendas. Tá errado isso? Bom, não tá errado. O que o Ricardo falou, indicação, prospecção ativa e mídias sociais, 3 canais. Boa. Aqui, ó, clientes antigos, tráfego pago, 2 canais. Então entrou aqui no comercial básico. 3 canais a Larissa. Bacana. Então, ó, quanto mais canais eu tiver saindo desse 2 canais, eu consigo ter a certeza que não é que eu vou bater a meta e que esses canais vão gerar muitas oportunidades. Não, não vai com essa expectativa, porque isso não vai acontecer. Mas você tem que entender que você tem que ter oportunidades novas todos os dias. Ou seja, se eu conto com 2 canais hoje, o que vai acontecer se um canal parar de funcionar? Um canal não virou aquele mês. Opa, eu vou ficar com um ainda, mas eu vou ficar limitado, né? Eu vou ficar na mão do quanto de oportunidade vai vir daquele outro canal. E, por exemplo, se é indicação, eu nem sei o quanto vai vir, porque eu não sei quantas indicações eu vou receber dos meus clientes satisfeitos. Então, como que fica o comercial no final desse mês? Começa a rezar, começa a pedir ajuda, fica no escuro, né? Ele fica à deriva. E, pô, a deriva, qualquer caminho, a corrente vai levar, né? E aí qualquer caminho serve. Então, assim, entender a importância dos canais de aquisição é antes de eu me preocupar de como eu vou atender esses clientes, entender como que eu consigo colocar mais gente dentro do meu funil de vendas. E a gente está falando aqui dessa etapa de entrada. Ou seja, aqui é quando entram as pessoas no meu funil de vendas. Então, eu tenho lá indicação, prospecção, eu tenho lá o tráfego pago. Então, opa, eu tenho 3 canais. Mas eu posso ter um conceito de funil de vendas ou um processo comercial chamado Omnichannel, que é o quê? Esse multicanal. Esse multicanal é eu ter vários canais. Imagina que tem um rio largo e de grande quilometragem, mas que tem vários rios menores que vão conectando a esse rio maior e alimentando, jogando mais volume de água para dentro desse rio. O conceito aqui de eu ter um processo comercial omnichannel é a mesma coisa. Ou seja, eu preciso ter esses outros rios menores para que quando tem esses meses como fevereiro, que é um mês atípico, que é um mês que é mais desafiador, e eu sei que eu vou ser impactado de alguma forma, eu tenho esses outros canais que eu posso estar no controle e estar ali alimentando ou dedicando mínima energia em cada uma deles para que eles possam me ajudar a equilibrar os ponteiros em meses mais difíceis. É muito melhor eu ter vários canais que me trazem, 3 me trazem um volume interessante de oportunidade e outros 3 canais me trazem menos. Mas, pô, a gente está falando de sair de 2 canais, 3 canais para 6 canais de aquisição de oportunidades para o funil de vendas. E quanto mais oportunidades eu coloco aqui dentro, mais qualificações eu consigo fazer, mais propostas eu faço, mais negociações vão aparecer, mais oportunidades avançam para fechamento. Então, ter esse conceito omnichannel, esse conceito multicanal, faz com que vocês tenham mais previsibilidade, como já foi falado no chat, do que vocês vão ter de oportunidades naquele mês para trabalhar para que vocês avancem no funil de vendas. Beleza, Jaime, entendi a importância agora. Mas por que é tão importante eu me preocupar em estruturar agora, o quanto antes, esses canais, esses outros canais de aquisição para o processo comercial? Primeiro, porque construir esses canais de aquisição vão manter o crescimento consistente da sua base. Ou seja, não necessariamente a sua base de clientes fechados, sua base de clientes que você fechou o negócio, mas os dados que você levanta. Hoje, por exemplo, se você conta com CRM, coloca aqui no chat ou levanta a mãozinha quem utiliza CRM, para a gente ver se é a maior parte que utiliza. Ó, muita gente, três pessoas, está levantando. Muita gente utiliza, ó, Matheus. Ó, Matheus, se você não usar CRM, 4 pessoas, 5, 6. Ricardo também falou que usa.
Então, gente, vocês estão, né, entendendo que se vocês utilizam o CRM e cadastram aquela oportunidade assim que entra em contato, vocês estão gerando base, vocês estão gerando dados. Então, quando a gente fala da importância dos canais de aquisição, não é só das vendas que você faz, mas é da quantidade de pessoas que você alcança, dos contatos que você levanta, dos números que você obtém, para que você possa trabalhar isso em algum momento do seu mês, com alguma ação específica, com alguma campanha, com alguma oferta especial, com algum incentivo para engajar ele dar um próximo passo ou para avançar no funil de vendas. Então, quando a gente pensa na importância disso, é como se a gente pensasse numa fábrica, numa linha de produção. Ó, muita gente levantando a mão. Então, ó, vocês estão gerando dados. E ler esses dados, saber o que fazer com esses dados é o principal passo. Então, imaginem que esses dados é os insumos dessa linha de produção. O resultado lá final que sai na caixinha é a venda. Mas lá na etapa de entrada do processo todo de produção, desse chão de fábrica, se não tiver um insumo principal, as outras etapas não vão acontecendo, ou vai ficando mais lento, ou vai ficando escasso o produto final até o momento que para lá na ponta, pela falta de insumos no início. Por isso que é tão importante eu ter esse conceito multicanal. Por quê? Se eu garanto os insumos, ou seja, de pessoas, número de pessoas, volumetria de pessoas entrando na etapa de entrada do meu funil de vendas, eu consigo garantir que eu vou estar gerando insumo suficiente para que eu faça as determinadas etapas e vá avançando essa pessoa pelas etapas do meu funil de vendas até chegar numa possível venda. Nesse caminho, a gente mais perde do que ganha oportunidades, mas se eu perdi, eu preciso entender o porquê. E isso tem que estar registrado em algum lugar, que é o CRM. Então, quando eu me preocupo em gerar esses canais de aquisição para obter dados, a qualquer momento depois eu posso trabalhar. Se não foi na hora, é daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano. Ou seja, quem está gerando, quem trabalha com CRM aí há mais de 1 ano, 6 meses, vamos dizer, 6 meses para frente, está gerando dados para você parar amanhã e já conseguir fazer uma ação de reciclagem que eu vou mostrar daqui a pouco, que é possível fazer, para ver se dá para extrair alguma venda para ajudar no fechamento da meta. Então, se preocupe em gerar uma base consistente e um crescimento consistente, ou seja, focar em gerar oportunidades todos os dias por canais diferentes. Ou seja, oportunidades de vendas precisam ser identificadas, mas também geradas ativamente. E o vendedor não precisa o vendedor não pode ficar esperando oportunidade na mesa. Se não está identificando oportunidades, precisa correr, precisa ir atrás, precisa ser proativo e fazer o que tiver ao alcance para que ele consiga ter mais oportunidades dentro daquele funil de vendas. E o primeiro canal de aquisição que vocês podem estar estruturando é o marketing de conteúdo. O que é isso? É uma aquisição de leads ou possíveis clientes através da criação e distribuição de conteúdo relevante, educativo, humor, como vídeos ou até mesmo podcasts. Eu tenho um cliente que ele é integrador em Minas Gerais e ele montou um podcast, acredite. Por que o objetivo desse podcast como um canal lá que a gente está estruturando para aquisição de novas oportunidades? Pô, Jaime, mas por que ele investiu no podcast dentro da empresa de energia solar? Para chamar outros empresários, outros empreendedores, para entrevistar nesse podcast e falar sobre a história, a empresa deles e acessar outros empresários que esses empresários conhecem. E no meio, é claro, esses convidados, alguns também são clientes da empresa. Ou seja, vai dar visibilidade para a empresa do cliente. Se o cliente tiver uma história, uma trajetória interessante, um negócio de sucesso, ele vai querer contar. Todos os empresários gostam de falar sobre a construção, do seu negócio. Pode me conectar a pessoas que eu não tinha acesso, que conhecem esses negócios, essas pessoas, e isso pode me transformar em autoridade, em ser, de repente, a primeira empresa da minha cidade a fazer um trabalho como esse. E é claro, depois eu pegar todos esses cortes e soltar, ou seja, gerar autoridade, gerar credibilidade, mostrar que realmente tem outras, a não ser só aquela campanha direta de venda. Esse marketing aqui de conteúdo, ele não é direcionado para venda, mas ele ajuda na credibilidade, na autoridade da sua empresa, na sua região, na sua cidade, na área que você atua, e também
a se destacar da sua concorrência. A gente falando, de repente, do mercado de energia solar, a gente sabe que é um mercado competitivo, muitas vezes é um mercado que está, desculpem o termo, mais prostituído, né? Um termo que, para se referir a tem muitos amadores e aventureiros. Então, se posicionar como autoridade, na pessoal da engenharia, opa, traz um engenheiro, entrevista um outro cliente, entrevista um convidado, ou pega um engenheiro, e galera, anota essas dicas, pegue um engenheiro, vai lá na frente dele com o celular e faz uma pergunta técnica que seja pergunta frequente dos seus clientes. É vender sem falar de venda, sabe? É você gerar autoridade, você gerar credibilidade, isso é você reforçar a sua marca na cidade, na área que você atua. Né? Se você tem um excelente trabalho, se você se preocupa em fazer um trabalho certinho, seus clientes são satisfeitos, pensa que é assumir o lugar que é seu. Se a sua empresa tem um trabalho diferenciado, você tem que ser reconhecido por isso. Porém, exige o esforço de mostrar. Ações como essa, um pouco mais complexas de criar um podcast para convidar clientes, ou simplesmente de parar um engenheiro, fazer uma pergunta técnica para que ele possa responder com a autoridade de engenheiro e ser dúvidas frequentes, isso sim é marketing de conteúdo, ou seja, é um conteúdo relevante que vai estar, de alguma forma, podendo gerar futuras oportunidades, ou fazer essa pessoa chamar no WhatsApp, fazer essa pessoa ficar interessada, você captar uma pessoa que você não teria acesso antes. Não é um canal de venda com a intenção de vender, mas de educação, né, como o Matheus falou, de você estar presente, de marcar presença no online. O marketing de mídia social é através do engajamento, interação nas plataformas de mídia social, e a interação é interagir de fato com as pessoas. Aqui não só Facebook, como Instagram, mas principalmente LinkedIn. Se você ainda não se posiciona como profissional lá, você vai encontrar outros profissionais que se preocupam em estar bem posicionados. E muitas vezes ali pode surgir conexões para vocês fazerem novos negócios. Eu vejo que o LinkedIn, por exemplo, é uma ferramenta que, pelo menos eu vejo em energia solar, que poucos vendedores exploram para conseguir encontrar um diretor de uma indústria de laticínios, um diretor de repente, de uma empresa grande, que possa estar dentro do perfil de cliente. Ou seja, eu também posso transformar essas redes em canais de aquisição. E se eu estou tirando aqui uma, duas oportunidades, mas essas oportunidades avançam, opa, era essa uma, duas que não teria no meu funil de vendas, não teria no meu processo comercial para eu estar avançando. Tráfego pago, e aqui tem uma grande referência, que é o Pedro, para falar um pouco mais sobre disso, se torna um canal importantíssimo. Eu acredito que entre os canais de aquisição, tráfego pago, é um trabalho que hoje não é mais questão de opção para as empresas precisam sim investir em tráfego, precisam alcançar as pessoas. Quem não está fazendo isso está deixando dinheiro na mesa, porque não é aquilo, eu vou investir em tráfego, eu vou deixar de fazer o restante. Tráfego é mais um canal. Ou seja, e um canal que você, dependendo do valor de investimento, das campanhas, da equipe que está te orientando, pode ser um canal que traga muita volumetria para o seu fundo de vendas. E é claro, vai exigir uma qualificação, mas a principal vai gerar volume na alimentação do seu processo comercial. Pedro, tá aí com a gente? Sim, senhor. Cara, para falar um pouco mais sobre tráfego, eu acredito que tu tenha total autoridade. Eu destaquei o tráfego como esse canal que não deixa de fazer outras coisas para investir só em tráfego, é mais um canal. Mas, cara, quais são outras grandes vantagens e benefícios que você vê hoje de ter esse canal bem consolidado dentro da operação comercial? Cara, na minha percepção, é mais fácil de você escalar a possibilidade de novos clientes. Vamos supor que você acerte um criativo muito bem feito. É mais fácil de você escalar o volume de leads. Porque no Facebook a gente consegue controlar o orçamento de forma muito fácil. Por exemplo, eu subi uma campanha hoje, estou com R$50 por dia de orçamento. Eu vi que aquela campanha está dando um resultado muito bom. Tipo, o meu custo por lead está R$3. No próximo dia, eu posso dobrar o orçamento, se eu quiser. Claro que você tem que ficar analisando para ver se geralmente pode acontecer se você dobrar o orçamento,
o custo por lead aumentar um pouco. Aí é questão de quem está fazendo esse anúncio ser um bom gestor e analisar isso. Se subiu ao ponto de que vai entrar mais leads, você mantém. Se não, se subiu lá, por exemplo, você estava pagando 5, subiu para 10, aí tem alguma coisa errada. O que pode ser? O público muito pequeno, a meta acaba não alcançando essa parcela de público, então um público muito pequeno vai encarecer teu lead. E criativo, talvez. O criativo comece a saturar pelo fato do público ser muito pequeno. Então, geralmente, a escala vem quando você está com um público muito amplo. O que seria um público amplo? De 200 a 300 mil pessoas lá a hora que você vai configurar na campanha. Tá? No nicho aqui, né, do setor de energia solar, como que a gente escala? Adentrando em outras cidades que a empresa atende. Geralmente, o pessoal começa ali com 4, 5 cidades, começa a fazer as primeiras vendas, e aí o próprio empresário mesmo ele já começa a ver a proporção que aquilo pode tomar dentro da empresa dele. E ele começa a colocar 5, 7, 8. Teve uma empresa... Eu vejo até com 12 cidades. Então, quando eu trabalhava com meu irmão, né, eu era tipo o braço direito dele, tinha uma conta de um cliente lá do Rio Grande do Sul, que chamava Renova, agora é o EDA. Lá a gente já chegou a fazer 150 cidades. Tipo, era 15 mil reais por dia. Teve um dia que a gente já rodou. Então, lá a gente escalou no talo. Teve uma empresa também de São Paulo aqui, que era 40, 50 cidades. Então, assim, claro que você precisa ter braço para atender tudo isso. Um comercial muito robusto. Mas para tu escalar no tráfego é muito fácil. Só que alguns empresários ainda não vê essa oportunidade. Então, o cara fica meio pragmático ali, não grava criativo, vai com o que dá. Tipo assim, não olha muito para aquele lado desse canal de aquisição, que é um dos canais mais fáceis de você controlar e ter previsão de negócio. Então, se você acerta um bom criativo, pode te dar ali, em média, 15, 10 leads. Tem uma pessoa que fechou com a gente hoje, que é o Arthur, ele está aqui na live também. A gente subiu a campanha dele hoje à tarde e entrou 3 leads para ele atender. Caramba. Então, assim, se tem um alinhamento entre a empresa e o gestor, né, a agência de assessoria de marketing, é um canal para rodar muito bem mesmo. Cara, não dá para mensurar exatamente qual é o resultado que a pessoa pode ter, né? Porque, assim, eu vejo alguns retornos de investimento, tem alguns que, cara, ultrapassam em 300% do valor investido, né? Então, assim, tu tá falando de um canal, às vezes, que, cara, você pode pagar, às vezes, de R$3 até, sei lá, uns 15, 17 em algumas regiões, o cara da conversa que chega até você, mas ali você tem uma oportunidade. Por exemplo, eu estava vendo o funil de vendas de um cliente meu hoje e caiu um produtor rural que tem um consumo de 5.000 quilowatts e veio lá através de tráfego pago. Ou seja, qual é a probabilidade daquele vendedor conseguir ter contatado aquele produtor rural naquele dia para conseguir obter essa conta de 5.000 quilowatts? Teve cliente meu que o tráfego acabou salvando o mês dele. Ele falou, cara, se eu não tivesse o tráfego aqui, não tinha vendido nenhuma venda. Entendeu? Claro que nenhum empresário quer passar por esse tipo de situação. Sim. Uma empresa sólida, ela tem que vender igual você falou. Quanto mais canais de aquisição ela tiver, menos ela depende de um e de outro. Então, é o ecossistema perfeito, né? A gente costuma dizer. Mas o tráfego, a gente dá muita previsibilidade de fechar novos negócios. Exatamente. Principalmente porque gera dados, né? Você consegue entender o que você está alcançando, o que está ficando pelo caminho, o que precisa mudar e o que acontece no comercial. Ou seja, novamente, quando você tem dados, você consegue fazer ações, e com ações você vai ou ter um resultado ruim e vai melhorar para conseguir extrair mais, ou vai ter um resultado ok e vai querer potencializar, ou vai ter um resultado excelente e vai querer entrar na melhoria contínua para continuar mantendo. Mas algum resultado você tem ou consegue analisar quando você tem dados, né? Então, acho que essa é a grande riqueza do tráfego. Algumas empresas, tipo assim, a maioria que é o pessoal que se frustra, né? Acaba falando, o tráfego não funciona para mim, isso, aquilo. Acaba pegando ali algum profissional inexperiente, ou nunca trabalhou com o nicho dele, ou está começando. Não estou aqui para falar mal e nem, sabe, julgar nenhum tipo de empresário. Mas tem pessoas que realmente não têm um conhecimento mais profundo igual a gente tem no mercado. Tráfego nunca é um dinheiro perdido. Você está comprando dados, você está comprando contatos. O que o gestor que te atende ele tem que aprender com esses dados? Pô, eu comprei ali, gastei R$ 1.500 em tráfego no mês,
e só veio lead goiaba, né? O pessoal que só fala lead goiaba que não responde, isso, aquilo. Pô, aí pensando aqui com a cabeça do gestor, o que eu preciso analisar dentro da operação de tráfego? Primeiro, o atendimento. Qual o tempo de resposta daquele cliente a partir do momento que ele preenche o formulário e a empresa chama? Beleza, o tempo de resposta está bacana. Então já isola uma variável. O pessoal não está gerando orçamento, não responde. Muito provavelmente é o público, tá, que você está anunciando. E o principal, o criativo. O criativo é o que assim, vai qualificar 90% do teu cliente é o criativo. Então, se você grava um criativo subjetivo, falando, se você quer economizar 90% na sua conta de luz, clica aqui embaixo que a gente tem uma solução. Está super subjetivo esse criativo. Não estou falando que tem investimento, não estou falando que a minha empresa faz instalação de sistema de energia solar, não mencionei minhas formas de pagamento. Então, quanto mais direto ao ponto for o teu anúncio, maior a qualidade daquele cliente que vai vir. Então, se já você grava um criativo falando, o sistema de energia solar funciona, porém tem investimento, só que esse investimento ele se paga ao longo do tempo, você pode trocar a conta de luz pela parcela do financiamento. Então, são essas questões que vai qualificar o teu cliente na hora de vir pelo anúncio, né? E um bom formulário ou uma boa página de captura também para pegar esses dados desse cliente. Então, quanto mais informações o cliente tiver antes de chegar na tua empresa, mais fácil vai ser o seu atendimento na hora que ele entrar. Exato. E principalmente, não adianta só tu colocar esse canal de pé. Como eu disse, tem que ter um comercial para receber isso, né? Então, se você investe já em marketing, você precisa ter também o seu canal, que é o quê? De como você recebe essas oportunidades. Aqui a gente fala do processo inside sales, né? De ter esse receptivo, de ter alguém para conseguir o quê? Internamente receber rápido aquela oportunidade, responder rápido. E isso tem alguns estudos, depois eu vou mandar lá no grupo um estudo da MeTime que diz que se você atende dentro dos primeiros 5 minutos, comparado a um dia depois, você tem 384% de chance a mais de converter aquela oportunidade comparado se você demora. Então eu vou mandar esse estudo lá para vocês depois, mas ter esse time para receber essas oportunidades que vão ser geradas nos canais menores ou vão ser geradas nesses canais como o tráfego que precisa de investimento, ou seja, você precisa valorizar seu investimento e ter um time qualificado para receber essas oportunidades e avançar pelo funil de vendas com o objetivo de fechar negócio. E esse time inside sales, ele não vai ficar ali refém só no receptivo, qualificando as oportunidades. Esse time ele pode estruturar dentro da sua operação comercial, você, vendedor, além de receber leads, você pode implementar um outro canal de aquisição, que é o outbound, ou seja, que é o ativo, a prospecção ativa. E aqui, quando a gente fala de prospecção ativa, a gente não está falando necessariamente do PAP, do porta em porta, da prospecção externa, de sair fazendo rota e viajar. Esse é um canal também de aquisição de oportunidades, que já é feito aí desde os astecas, né? Desde aí dos astecas fazendo esse processo tradicional. Porém, como eu disse, que depois da pandemia, precisou reinventar um pouco mais a forma de prospectar, de gerar novas oportunidades de negócio. E aí ganhou mais força o tráfego, ganhou mais força o outbound, que é o quê? Eu consegui internamente também, através de ligações, através de mensagens realizadas, por uma equipe interna de vendas dedicada e treinada a captar mais oportunidades de venda para o meu funil de vendas. Mas beleza, Jaime. Prospectar eu já tentei e não deu certo. Então, talvez você não tentou da forma adequada. Prospectar não é você só pegar um telefone e você ligar. Você precisa entender para quem você vai estar ligando, com quem você quer conversar e qual a abordagem que você vai fazer para conectar com aquele tipo de pessoa. Então, antes de estruturar esse canal aqui de prospecção interna, você precisa primeiro avaliar o seu perfil ideal de cliente. O que é seu perfil ideal de cliente? É um detalhamento das empresas ou dos clientes que compraram a sua solução que você tem condição aí de entregar um maior valor, um valor relevante. E também o seu perfil de cliente ele é definido por alguns elementos demográficos ou de negócio, como a região que você atua, ou o raio de atuação. Vou prospectar cidades até 150 quilômetros em volta. Vou prospectar aqui, de qual setor? Bom, vou prospectar aqui indústrias de laticínios. Por quê? Porque esses caras têm um consumo bizarro de energia. Vou prospectar academias.
que tem equipamentos, que tem esteiras, que tem iluminação. Vou prospectar escolas de natação, que tem aquecimento térmico na piscina, que tem ventilação, que tem um horário estendido de funcionamento. Vou prospectar salões de beleza, etc. E faz uma lista aí de quais são os 10 principais setores, segmentos, que você tem ali um fit, tem uma identificação, ou que esse negócio ele pode se beneficiar da sua solução. E aí, entendendo qual seria mais ou menos esse perfil de cliente ideal, e reforçando, você precisa mapear esse perfil de cliente ideal antes de começar a fazer prospecção, para que você capte clientes ou possíveis clientes alinhados com a sua solução e que estejam dentro ali do seu perfil de cliente ideal. Eu, como careca, eu posso falar, não adianta vender secador de cabelo para careca, né? Não tem necessidade, não tem dor. Então não adianta você lá na sua prospecção sair pegando uma lista fria e sair ligando para todos. Não adianta você abrir o Google e sair ligando para todo tipo de empresa. Olha para dentro de casa, olha para a sua base de clientes, para esse que você tem no CRM, faz ali um top 30, um top 10, um top 5, se você conseguir, de quais são os melhores clientes e quais atributos em comuns eles têm de diferente. E aí depois você olha para o mercado e começa a criar hipóteses de empresas que estão alinhadas e que podem se beneficiar dessa solução. Ou seja, se eu identifiquei que o perfil do meu cliente ideal bom lá, são donos aqui de academia. Por quê? Porque ele tem lá alto consumo energético, por exemplo, falando de integradores, ele tem lá, ele é refém do horário de funcionamento, não consegue reduzir o horário para economizar, não consegue diminuir equipamentos para diminuir a conta de energia, não consegue reduzir a iluminação, porque tem um horário estendido de funcionamento. Então, opa, aqui são pontos em comuns. Que outros segmentos têm pontos semelhantes? Essa é a questão. Interesse. Qual que é o interesse desse perfil de cliente? É economia. É redução de gastos para transformar esse investimento. É qualidade de vida. É qualidade do ambiente para os clientes. Tenta conectar os interesses. O budget é o investimento, o orçamento. Esse cara aqui, o melhor cliente, ele tem recurso próprio. Ou, não, esse cara ele é uma empresa que já tem estruturada e possivelmente já tem acesso a uma linha de crédito para financiamento. Ou esse cara aqui ele é grande, não, ele já tem investidores, então é levar a solução completa e garantir a parte técnica. Também analisar os resultados, ou seja, a fácil comprovação aí do retorno que você traz para esse cliente, seja em dinheiro, seja em qualidade de vida, seja na gestão do negócio, e se tem os valores alinhados. Para quando você mapear esse perfil de cliente ideal, você consiga saber onde ele está, ou seja, a localização, você descobrir a acessibilidade ao decisor, ou seja, como você descobre, e com isso você precisa de uma boa abordagem para você descobrir qual a maturidade da empresa e se há necessidade. Ou seja, vou prospectar academias aqui de... Qual é a tua cidade mesmo, Matheus? Está onde? 13 de maio, quase 13? na Argentina, quase não sou Quase mais na brasileiro. Então, 3 de maio. Então, aí a localização. Vou prospectar academias em 3 de maio. O que eu faço para ter acessibilidade ao decisor? Tem hoje diversas plataformas que eu colocando o nome da academia, eu consigo ter acesso ao nome do decisor. E vou ligar nessa academia. E vou falar o seguinte: opa, eu falo com a academia do Fernandes? Poxa, que bom conseguir falar com vocês. Eu estava falando agora com a academia Bambrilha, eu estava falando também com a academia do Matheus, e notei que eles estão lá sofrendo com um alto custo que vem pagando na conta de energia. Eu precisava muito falar com o Matheus. Ele se encontra aí agora? Ou eu posso falar diretamente com você? Então, opa, fiz uma abordagem aqui que eu trouxe uma hipótese de problema, mostrei que eu sei que esse problema acontece com outras empresas, sei uma acessibilidade ao decisor, ou sei quem decide, e fiz a abordagem. Então, eu vou entender se dali eu vou para um próximo passo, para entender se há necessidade, ou se não. E aí, eu preciso de volumetria nesse outbound, ou seja, prospectar aí para 40, para 50, para 60. Isso quando você está ali numa condição de que você não vai atingir ali o número de oportunidades suficientes com os canais que você tem. Você precisa se movimentar. Então, essa é uma ação que você, aplicando isso amanhã, você já consegue gerar volume e talvez oportunidades para dentro do seu funil de vendas e, consequentemente, oportunidade de apresentar mais propostas.
E tudo isso que você vai fazendo, desde aquele cadastrar os leads lá no começo, vindo lá de um orgânico, vindo de um conteúdo que você criou nas mídias sociais, ou do tráfego, ou do outbound, você vai perder oportunidades pelo meio do caminho. E com o CRM, você consegue registrar os motivos de perda. E com esses motivos de perda, você consegue fazer uma ação que também é um canal de aquisição de oportunidades para o funil de vendas, que é de recuperação de perdidos. Ou seja, se você tem leads perdidos aí no seu funil de vendas, se você tem aí perdidos, de repente, por excesso de tentativas de contato, que foi a pergunta aqui. Foi o Kleber que fez a pergunta, Matheus? Quem foi que fez a pergunta sobre o número de tentativas de contato? Eu não vi. O Ricardo, acho. Foi o Ricardo Siqueira. Por exemplo, vamos falar aqui sobre os perdidos. Recebi um lead lá do tráfego, um lead que veio do meu orgânico, das mídias sociais, e fiz a primeira tentativa de contato. Bom, eu recomendo que você faça no mínimo 6 a 7 tentativas de contato. Alguns estudos mostram que você poderia fazer até 13. 13, mas 13, sinceramente, gente, é ficar namorando uma oportunidade por muito tempo. E comercial tem que partir para a próxima. Tem que ir atrás de quem está conversando, de quem está interagindo, de quem você tem oportunidade de apresentar proposta. Mas beleza, se eu não consigo fazer 13, isso não me dá liberdade para eu fazer uma, 2 tentativas e perder essa oportunidade. É desperdício de tempo e desperdício de recurso. Então, o que eu recomendo? Que você faça entre 5 tentativas a 8 tentativas de contato. Parece... Jaime, Por favor, desculpa te Matheus. interromper, mas uma coisa legal que a gente aplica aqui no iSales, até depois eu tenho uma pergunta sobre a prospecção fria. Como a gente, na prospecção fria, que a gente trabalha aqui, a gente tem um volume muito grande. Então, eu acho que uma coisa legal de avaliar no número de tentativas é entender qual volume que eu tenho de contatos. Então, por exemplo, prospecção fria, a gente tem muito contato. Então, geralmente, a Tenta gente menos. faz ali, tenta menos, faz 6 tentativas. Já, por exemplo, o tráfego pago, que é um contato que a gente já pagou por ele, a gente faz pelo menos 8 tentativas. Então, eu acho que, por exemplo, se for um canal, por exemplo, de indicação, recebeu uma indicação, eu acho que é um canal mais quente, é um lead mais quente, então também o volume de tentativas deveria ser melhor. Então, eu acho que um ponto importante também é olhar de qual canal que veio esse contato. Exato. Por exemplo, prospecção. O cara foi lá, pegou um número no telefone, descobriu o decisor, fez 3 tentativas de contato, não conseguiu falar com ninguém. Você não vai ficar fazendo 8, você vai ligar em outro negócio que te atenda. Né? Então, esse ponto que o Matheus trouxe é bem importante. Depende do canal de origem. Né? Mas acho que varia entre 5 a 8 tentativas para não ficar nem tão curto e não tão extenso. Como que são essas tentativas de contato? Por exemplo, aqui é um perdido por excesso de tentativa de contato, ou seja, excedeu as tentativas. Primeira coisa, passou a mão no telefone, ligou, não atendeu, já mandou uma mensagem em seguida. Aqui já foi 2 tentativas. Cada tentativa conta. Não respondeu a mensagem? Ligação em horário alternado. Não liga no mesmo horário. Se você ligou para o cliente 11 horas da manhã, você não vai ligar amanhã 11 horas de novo. Você vai ligar 1 hora da tarde, 5 horas da tarde, 8 horas da manhã. Troca o horário. Não atendeu? Novamente outra mensagem. Aqui já foi 4 tentativas de contato. Dá um respiro e volta depois de um dia. Mais uma tentativa de ligação em horário alternado, mais um WhatsApp. Aqui já foi 7 tentativas de contato. Se não tiver retorno, mensagem de breakup, mensagem de demissão, para você encerrar aquele atendimento e mostrar que você está solícito ali, caso a pessoa demonstre interesse, mas que devido à demanda você vai dedicar a encerrar o atendimento daquela pessoa. Então, sempre intercale os horários diferentes e o canal que você está tentando até você dar um perdido. E se deu um perdido por excesso de tentativas de contato, 3 meses atrás, e aquela oportunidade não avançou, talvez agora, dia 27, a gente está aí, falta 2, o mês acaba dia 29, então a gente tem 2 dias de trabalho. Tenho certeza que todo mundo tem oportunidade de perdida no CRM. Tenho certeza também que talvez essa semana vocês não fizeram uma ação ainda de recuperação de base de perdidas. De fazer o quê? Bom, deixa eu analisar aqui meu funil de vendas. Eu posso pegar os motivos de perda, de repente, de excesso de tentativa de contato e pedir ali, direcionar para um outro vendedor, ou para uma pré-vendas, ou eu mesmo fazer e mandar uma mensagem e falar: opa, fulano, eu vi que você demonstrou interesse em economizar na sua conta de luz, mas por algum motivo você não respondeu. Olha, a gente está com excelentes condições, o preço está ótimo,
porque deu uma diferença de quase 20%, eu acredito que é o momento ideal de você fazer o seu orçamento. E aí, vamos avançar o seu projeto? Opa, mando para aquela base de perdidos de 3, 6, um ano atrás, de excesso perdido tentativo de contato. Por quê? Porque esse lead perdido, eu nem consegui fazer uma proposta para ele, não consegui nem qualificar. Então, se eu der essa cutucada e fizer essa ação e mandei essas mensagens para essa base, opa, já é um canal que eu estou aqui trabalhando, de recuperação de perdidos. Eu posso pegar também a galera que recebeu proposta e não avançou. Isso tem pouco, né, gente? Pegou a proposta e sumiu, jogou aquele pó ninja no chão e desapareceu. O que eu faço com essa galera? Pô, eu posso, como eu dei perdido lá no CRM, eu posso pegar os últimos 3, 6, 2 anos, dependendo do que você tem aí de perdidos, e fazer uma ação também. Falar, fulano, lembrei de você porque ano passado você ficou interessado em economizar, mas por algum motivo você não avançou no seu projeto. Olha, teve diferenças aqui de valores. Alguns projetos estão ficando até 20% mais em conta. E aí, vamos reaquecer e vamos fazer o seu projeto novamente? Ou e aí, vamos dar andamento naquele projeto que ficou parado? Estou com excelentes condições e, ó, para fechamentos até dia 29 eu ainda consigo uma condição diferente para você. Bora conversar? Pode fazer uma visita? Posso te ligar agora? Então, opa, o que eu estou fazendo? São canais pequenos que eu estou trabalhando para gerar oportunidades de venda para o meu funil de vendas, para o meu processo comercial. Ou seja, a recuperação de perdidos é uma das principais ações que devem ser feitas periodicamente nas empresas. Por você, vendedor, por você, gestor. Tem um hábito de vocês pegarem de 3 em 3 meses, de 6 em 6, revisarem os motivos de perda e fazer uma ação, um serão nessa base de recuperação. Se eu abrir o CRM de alguns clientes aqui, tem mais de 3 milhões, 5, 10 milhões em base de perdidos. Ali com seus motivos definidos. Então, é pegar, entender esses motivos e preparar uma comunicação para esses perdidos. Seja do começo do funil de vendas para esses perdidos por excesso tentativo de contato, para aqueles que receberam proposta e sumiram por algum motivo, para aqueles que naquele momento te trouxeram que estavam com algum imprevisto ou não estavam no momento, o momento das pessoas mudam. Então, pega e faz uma ação de recuperação nessa base amanhã, chamando essa pessoa de novo. O momento pode ter mudado. O argumento que você trouxe de estar o orçamento até 20% mais em conta e com condições especiais para até fechamento até o final do mês, pode estimular essa pessoa, pelo menos, a reabrir e reaquecer a negociação. E se não é uma ação que é feita, é uma oportunidade que não vem, vai ficar ali esfriando cada vez mais, vai ficar num limbo aquela oportunidade perdida. Então, essa aqui é uma das que eu mais gosto e que eu mais vejo as operações comerciais trazendo vendas. Tem uma vendedora em Minas que ela entrou em dezembro. No primeiro mês dela, em janeiro, depois de todo o nosso treinamento, ela fez 6 vendas, 6 projetos fechados. Dos 6 projetos fechados, 4 foram da ação de recuperação. Porque assim que ela saiu do treinamento, ela pegou uma base de recuperação para treinar e caiu ali com vontade e extraiu 4 projetos de uma lista que estava perdido. Ou seja, tenho certeza que se você tem uma base de perdidos aí e movimentar ela amanhã, vai sair orçamento para refazer, vai sair simulação financeira para ser refeita e com certeza mais oportunidades de negociação nessa reta final de mês. Também parcerias estratégicas. E aqui de parcerias estratégicas a gente vai fazer uma conexão com indicação. Mas antes a gente vai falar aqui de eventos e ações externas comerciais. Por que é importante fazer ações externas, né, comerciais? Aqui a gente não está falando só de fazer feira, de fazer evento ou evento grande. Aqui é de ações pequenas também. Se você, por exemplo, tem um parceiro financeiro, um Sicoob, um Sicredi, vai lá na agência que você é parceira e combina de você levar uma mesinha ou de você marcar uma ação para você trabalhar um dia de prospecção lá na frente do Sicoob e do Sicredi. Se você conhece e é amigo de alguém que tem supermercado, de alguém que tem um mercado ou um ponto que tenha grande fluxo de pessoas, pegue uma mesa e vá lá para aquele lugar. Ou seja, faça as ações externas. Não é todo dia, não é toda semana, é umas 2 vezes no mês, de repente. Ou uma vez por semana, se tu conseguir ainda isso. Isso vai gerar mais um canal de aquisição de oportunidades. Não que você vai fazer praticamente rotas, você vai estar no ponto fixo de grande movimentação,
E ali você pode fazer captação de pessoas interessadas no seu produto, no seu serviço. E essas ações também vão se tornar mais um canal de oportunidades. Por exemplo, tem uma vendedora que estava falando para mim semana passada que ela estava com dificuldade de oportunidades essa reta de final do mês. E aí eu falei, olha, tem aquele supermercado lá, vai lá e faz uma ação na frente daquele supermercado um dia lá que você vai captar orçamentos e vai conseguir apresentar proposta. Ela captou mais de 10, 15 de propostas e conseguiu apresentar 2 no mesmo dia. Fechou o stand mais cedo e foi direto para a casa do cliente. Dessas 2 propostas, uma ela fechou a venda. Ou seja, de uma ação que era despretensiosa, que, opa, vamos para ver, venda. Então, faça esses canais pequenos, essas movimentações pequenas, porque podem gerar oportunidades. E para você, que tem ticket de venda alto, que tem aí uma venda agregada, já faz a diferença no seu mês, no seu faturamento, cada projeto que você fecha. E para quem ficou até aqui agora, que a gente está quase encerrando e ainda Jaime, tem 41 pessoas, Jaime, só te interrompendo aqui, uma pergunta do Ricardo e depois uma também da Andressa. Tá. O Ricardo perguntou, os leads que pedem para enviar e-mail, pode se considerar perdido? Cara, sinceramente, se esse cara ele não for um comprador nato, que ele só analisa e-mail, é um cara extremamente técnico e decidido, que sabe já o que quer e só está fazendo cotação, e isso é raríssimo, não é perdido. Mas a maior parte, esse cara só quer pegar teu preço e fazer leilão. Então, eu acho que, assim, uma das coisas, desculpa te interromper também, Jaime, a gente, como que a gente faz aqui? Acaba muito, principalmente porque a gente prospecta empresários, então o pessoal pede muito para mandar por e-mail. O que a gente faz? A gente deixa ali pronto um modelinho padrão de e-mail, onde a gente manda para ele, e além disso, o que a gente faz? A gente também pega esse contato, né? Então o empresário, a pessoa passou o e-mail, a gente cadastra dentro do CRM para ele depois cair numa sequência de e-mail marketing. Então, eu acho que 2 pontos importantes, Ricardo. Pega o e-mail para jogar depois ele numa cadência e já deixa pronto aí que é mais um canal de aquisição. Deixa um template padrão já para ele... Pô, manda, não deixa ele mandar. Manda, já que ele pediu, manda. Quem sabe um dia ele se lembre disso, né? Mas deixa ali algo padrão meio criado já para mandar para ele. Tá? E detalhe, marca como no CRM, né? Então, assim, não vai avançar agora, mas cria um motivo de perda de repente para isso e uma atividade futura para daqui 3 meses, por exemplo, daqui 2 meses, 1 mês, para você fazer um novo contato e saber se avança. Então, documenta, não perde, dá um perdido porque não vai avançar agora, mas vai se lembrar disso lá na frente, né? Ou até uma das coisas também é, às vezes, tu enviar o e-mail e já dali 2 dias tu fazer um follow-up com a pessoa. Porque, às vezes, ele pediu para mandar por e-mail só para se livrar da ligação. Mas, quem sabe, foi porque ele nem prestou atenção na ligação, no contato que tu fez com ele. Então, quem sabe, tu fez ali um follow-up daqui 2 dias, ele vai lembrar, pô, o cara, vou dar uma atenção, mandei um e-mail, tu já criou um ponto de contato com esse cliente. Outra coisa aqui, uma pergunta da Andressa, tá? E como faço a abordagem se já fiz 8 tentativas e o cliente não respondeu? Qual a melhor maneira de abordá-lo novamente? Uma coisa que a gente aplica aqui, depois o Jaime pode dar mais algum exemplo, ele caiu lá no funil de vendas por excesso de tentativas, né? Foi perdido por excesso de tentativas, ele já cai numa cadência tanto de e-mail quanto de WhatsApp. Essa cadência, ela não vai ser para fazer uma abordagem para esse cliente, ele vai cair numa cadência de conteúdo. Então, por exemplo, se tem uma empresa de energia solar, de consórcio, uma construtora, cria conteúdos, onde é que ele foi perdido no funil de vendas, ele cai para a cadência de conteúdo, onde ele vai receber mensagens programadas para 30, 60, 90 dias. E no meio dessa cadência, ele pode te interromper porque ele se interessou pelo conteúdo que tu mandou para ele na cadência. Né? Então, não é que às vezes tu vai fazer uma abordagem. Né? Tu pode jogar ele para um exemplo que eu estou dando, né? É para uma cadência de conteúdo, e numa dessas ele se interessar pelo conteúdo, ou muitas vezes, nem às vezes dele se interessar pelo conteúdo, mas o conteúdo acabou sendo um reforço de marca. Nutrição, né? É, uma nutrição. Então, por exemplo, eu não tenho interesse em colocar energia solar agora, mas futuramente eu vou ter interesse. E de tanto que eu recebi conteúdo no meu e-mail, no meu WhatsApp, eu vou lembrar da marca. Né? Então, acaba sendo um reforço de marca também. Tá? Mas se você quiser fazer uma abordagem direta, você menciona que ele demonstrou interesse em algum momento, você fez sua tentativa de contato, mas que não avançou. Exemplo, um modelo de script. Opa, fulano, tudo bem? Ó, não sei se você lembra de mim, mas aqui é o Jaime.
Eu estou entrando em contato porque eu vi que lá em 2023, no mês de março, você demonstrou interesse em economizar aí na sua conta de luz, mas por algum motivo você não me respondeu. Então eu queria saber, olha, você ainda tem interesse ou você já resolveu esse problema? Te chamei porque a gente está aqui com preços 20% menor. Ou você consegue aqui um orçamento até com 20% da diferença de preço comparado à época que ele demonstrou interesse. E aí talvez esse gatilho pode mostrar que talvez é o momento desse cara voltar a conversar e pode ser que ele te responda. A Isso é resposta algo. testa, ver o que funciona mais. Então, assim, uma mensagem simples que você mostra o motivo que você está chamando, do porquê, que é quando que você realmente deu aquele perdido, e se você tiver CRM vai estar lá o perdido, o motivo e a data de perda, e que agora é um bom momento e que você lembrou dele, porque é um bom momento talvez para ele resolver. E a pergunta é, você já resolveu esse problema ou ainda está sofrendo com isso? Né, para você bater forte aí nessa dor e talvez recuperar esse contato. Mais legal, né, Jaime, é que ao mesmo tempo que a gente pode ser uma empresa multicanais, até para os perdidos, a gente tem multicanais para abordar eles, né? Sem dúvida, sem dúvida. A questão é, não tem desculpa, sabe? Não tem desculpa. Se tá fraco o movimento, é porque não está sendo dedicada energia para criar outros canais para movimentar o negócio. Então tem muita opção, e por ter muita opção, muita gente não faz nada. Fica esperando ali vir indicação, vir um lead na mesa, e às vezes, opa, isso tudo aqui que está de lado é dinheiro que está na mesa, é faturamento que está ali guardado. Então, se você recupera uma venda, ou se você faz uma venda desses canais pequenos, já valeu o esforço, turma. Já valeu aí o esforço, já faz diferença, dependendo do valor do projeto. Então, é por isso que é importante. E avançando aqui para a última etapa, para a gente não estourar muito no tempo, marketing de indicação, ou seja, a gente sabe que muito, principalmente no segmento aí de integradoras, de energia solar, indicação é um dos principais canais de aquisição. Porém, poucos potencializam esse canal de fato. Por que poucos potencializam? Porque ficam refém ali esperando o que o cliente vai estar mandando de indicação. Mas por que vocês devem potencializar? Primeiro, para vocês conseguirem trabalhar com leads mais quentes, indicação vem muito mais aquecido. A indicação ela é um canal que converte mais e você consegue captar leads mais alinhados, que estão ali com aquela dor possível também. E como que vocês conseguem fazer isso? Com 3 passos. E aqui, como eu vi que está quase no final aí, tem 40 pessoas? 40? Não, tem mais de 40 pessoas. A gente vai, para quem bater uma foto aqui da aula e marcar aí os seios e os mentores, o Matheus vai mandar os arrobas lá no grupo. Para quem bater uma foto aí e marcar os arrobas da tela, vai ganhar um presente aí misterioso. R$2 é um presente misterioso. Um presente misterioso, que é um script de como potencializar indicações. Que é como? Você precisa saber o que você vai oferecer para o seu potencial cliente, você precisa comunicar ele, incentivar e engajar esse cliente a indicar. E para isso, vai ter um script. E aqui eu vou deixar ele pequenininho para somente as pessoas que conseguirem bater a foto e marcar lá, terem acesso, depois eu vou estar enviando. Aí esse script, que é onde aqui mostra como vocês podem pegar aquele potencial cliente, aquele cliente novo, aquele cliente antigo, e fazer ele sentir um estímulo ou ele engajar para ele te indicar mais. Você pode oferecer, de repente, uma recompensa em dinheiro, por exemplo, fulano, e aí, estou te ligando agora para saber se está satisfeito aí com a sua economia. Ah, está satisfeito? Bacana. Então, como você está satisfeito, a gente está selecionando você aqui para participar do Indique Ganhe, ou da indicação premiada, que é o quê? Você indica aqui 3 amigos, pode ser amigo, parente, colega, e cada indicação que fechar, você ganha aqui um Pix de R$400. E aí, tem alguma continha, ou seria interessante essa receita extra aí de R$1.200, caso os 3 fechem? Topa participar? E aí você tenta estimular de alguma forma, seja com dinheiro, caso fechem, ou seja com um brinde ou com alguma premiação, o que você vai dar para aquele potencial cliente por ele te indicar. Eles já indicam de graça, gente. Imagina se você der alguma coisa em troca. Imagina se você estimular ele de fato com a moeda de troca. As pessoas trabalham mais, as pessoas indicam mais, com mais vontade. Se você quiser ir além ainda, coloca lá um Pix de R$500 para cada projeto fechado, mas fala assim, ó, no final. Fulano, ó, pode me enviar aí até 3 pessoas, pode ser colega, amigo, parente, mas para valer, o que o pessoal não entendeu?
a mensagem? O que vocês não entenderam, turma? O pessoal está perguntando aqui, o Jaime ele vai dar um brinde no final da nossa aula aqui, para quem marcar a gente fazer um story, postar no Instagram e marcar a gente. Mandei lá no nosso grupo o @ de todos os mentores e também do iSales. Tá? Então, bate uma foto aí, vai lá no Instagram, posta um storyzinho lá, marca a gente, e aí quem marcar, eu vou estar mandando diretamente depois o PDFzinho com esse roteiro para vocês pedirem indicação amanhã já para os clientes novos e para os clientes antigos. E o objetivo é fazer isso, incentivar. E se você quiser ir além, paga mais uma bonificação, de repente, de R$ 500 para cada projeto que feche e fala assim, fulano, mas você vai ter que avisar essa pessoa e pegar a conta de luz dela, que daí tá válido. Mas, R$ 500, cada indicação vale a pena, né? Me ajuda aí, que eu te ajudo aqui. Ou seja, já vem até com uma conta junto se funcionar. Ou seja, você já não precisa mais qualificar essa indicação, já consegue ligar para essa pessoa com uma proposta na mão e já marcar uma visita para ir até ela. Ou seja, se você ia atender aquela indicação só para fazer uma qualificação, você já consegue com uma proposta debaixo do braço. Ou seja, são essas campanhas, esses canais pequenos que podem ser potencializados na rotina, com pouca ou muita energia de vocês, mas que, dependendo da quantidade de energia e carinho que vocês colocam nesses canais de aquisição, isso pode converter em venda. E, sem dúvida, isso vai estar ajudando vocês aí. Uma das coisas, né, Jaime, que muitas empresas, elas acham que tem um canal de indicação. Porque elas recebem indicação, elas acham que elas têm um canal de indicação. Só que indicação, ela não é só meu cliente que, por vontade própria, veio e me indicou. Não, eu tenho um programa de indicação onde eu estimulo e incentivo. Onde eu lembro, estimulo e incentivo o meu cliente. Tá? Lembro, estimulo e incentivo o meu cliente. Outra coisa muito importante é lembrar que o indicador ele não é só meu cliente. Ele pode ser um influenciador digital, ele pode ser um parceiro. Né? Então, por exemplo, o Pedro, o Jaime, o Paulo são parceiros do iSales. Então, eles também indicam o iSales. Lembrar disso também. Indicação não é só meu cliente indicando, é parceiros, é influenciadores, empresas do meio segmento indicando. Né? Então, isso também é muito importante. E terceira coisa, muito importante também, geralmente o pessoal ele dá o incentivo em dinheiro, mas normalmente faz mais sentido por exemplo, aqui no iSales, o cliente indicou outro, a gente dá um upgrade, a gente dá produto relacionado ao que a gente faz, ao que a gente entrega, do que simplesmente dar dinheiro. As pessoas, muitas vezes, elas não querem desconto, elas não querem dinheiro. Elas querem receber algo a mais. E a melhor maneira de saber isso é perguntando para os clientes. Pergunta para o cliente. Não é a gente, não é no YouTube, não é... Cara, pergunta para o teu cliente. O que tu gostaria de ganhar? Isso é tão legal, Matheus. Isso é tão legal, cara, que em Mato Grosso, por exemplo, os clientes escolheram ganhar um kit churrasco. Com uma tábua, com uma faca, um avental da logo da empresa e uma cachaça. Entende? Então, assim, não é um quinhentão. Às vezes vai ser esse kit churrasco, porque não tem para comprar no mercado. Não tem para comprar ali, é personalizado. Né? Então, assim, por exemplo, energia solar. O cara que colocou energia solar, ele às vezes colocou energia solar porque ele quer usar mais ar-condicionado, porque ele quer usar uma panela elétrica, entende? Então, quem sabe, a panela elétrica, o ar-condicionado, lógico, o ar-condicionado às vezes fica caro, mas um produto que esteja relacionado à economia, né, da energia solar, faz muito mais sentido para ele do que ganhar um Pix de R$500, de R$1.000, enfim. A questão é, pergunte e descubra dos seus melhores clientes. Chega naqueles que você tem mais intimidade, chega naqueles que você já tem um diálogo e pergunta, fulano, o que você gostaria de ganhar de recompensa por indicar clientes e caso eles fechem eu te desse, a empresa te desse? Descobre isso deles. Né? Então, para a gente finalizar aqui, turma, dicas importantes, agora que vocês já entenderam alguns canais e dicas simples, espero que vocês tenham anotado no papel e caneta ou em qualquer lugar algumas dicas para aplicar já a partir de amanhã. Mas algumas dicas que vocês não podem se esquecer aí para organizar o funil de venda de vocês para receber todas essas oportunidades que vão vir se vocês estruturarem esses canais com o tempo. Então, primeiro, use um CRM, não adianta você controlar aí de maneira em planilha, em qualquer outro lugar. Vai ser oneroso, vai dar trabalho, é complicado e é perigoso
de falha manual, ou seja, você não conseguir ter dados confiáveis para você tomar decisão. Também entenda a jornada do seu cliente e desenhe o processo comercial com base nela, e se você tem dificuldade, participar dos seus clubes vai ser importante, porque as próximas aulas vão ajudar vocês a estruturarem. A gente está à disposição para ajudar vocês, eu estou diretamente, seja para mandar um áudio, seja para mandar uma mensagem, me chame, seja para ajudar com mentoria, mas a gente ajuda vocês. Também, treine seus vendedores para que eles abordem corretamente, não adianta você investir em tráfego, não adianta você investir em indicação, não adianta você investir em pré-vendas para prospectar e não ter uma abordagem de qualidade, com base no perfil e no histórico de interações da sua empresa. E tenha clareza de qual é o seu perfil de cliente, para que as suas ações, os seus canais de aquisição sejam direcionados a atrair essas novas oportunidades que são compatíveis com a sua solução, ou seja, de pessoas que podem virar possivelmente seus compradores. Beleza? Turma, eu quero agradecer demais o tempo de vocês, todo mundo que está aqui até o final, a gente conseguiu manter o engajamento a aula inteira, então isso é muito bacana. Reforçando, quem tirou foto, quem postou, quem marcou a gente, vai estar recebendo aquele script para pedir indicações para os seus clientes com incentivo. E agora, será que a gente abre uns 5 minutinhos aí para quem quiser mandar perguntas até 9h20? 5 minutinhos, acho que dá para pergunta, hein? Vamos fazer 5 minutinhos aqui, sim. Tem uma pergunta, até vou abrir para o Pedro responder, do Samuel. Não, perdão. Tinha uma pergunta aqui do tráfego pago. Qual a média de conversão do tráfego pago? Cara, essa média... Posso ir primeiro, Pedrão? Pode. Vou ir primeiro. Cara, eu vou responder aqui do meu lado comercial e o Pedro vai responder do lado dele de marketing. Acredito que vão ser médias diferentes. Mas, cara, boa parte das empresas que eu entro tem uma média... Estão trabalhando com uma média ali de 1,5, 1,6, 1,8, até 2%. Mas com um processo bem estruturado e treinamento e capacitação, dá para levar isso para 4 a 6%. Pelo menos é a média aqui dos meus mentorados. Mas eu vejo essa média no mercado de 1,8% a 2%. Então, esses 3% é bastante trabalho para aumentar, porque é um desafio, né? Mas, Pedro, por favor, fala a tua média aí da galera. Não, cara, você falou o que eu ia falar, tirou os números da minha boca. É essa média, 1,5%, 1%. Depende igual você falou, depende do comercial. Se estiver bem estruturado, tiver os processos de cadência, aproveitar o lead, o máximo, né? Extrair o máximo do lead, dá para buscar ali 4, 5. Já tive os clientes que bateu até 7, mas é um mês atípico, tá? Não se preocupe que a maioria dos meses vai ficar oscilando. Tem os meses chaves, por exemplo, final de ano, costuma ser mais baixa a taxa de conversão, início, carnaval ali, mas essa média, 2%, 3%, depende muito de empresa para empresa e de região para região. Show. Tá dentro, então. Eu acho que vai mudar muito, né, de tudo isso que vocês falaram. Vai mudar também se é Google, se é Facebook, LinkedIn, o que é. Isso vai mudar muito. O Google, a taxa é muito maior. Isso. Quantidade menor e conversão maior, né? Exatamente. Se tiver uma palavra-chave bem alinhada ali, um anúncio bem direcionado, a conversão é muito maior. Tem mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta aqui? Eu vi uma para cima aqui dos leads que não tem jeito de ter o sistema, seja qual motivo for. Qual outra solução que normalmente vocês oferecem? Aqui, na minha opinião, teria que entender o porquê que não tem jeito deles ter o sistema. Pode ser uma inviabilidade técnica, né? E técnica, financeira. Técnica, ele tem que trocar de casa ou encontrar outro lugar para conseguir ter a viabilidade técnica do projeto. Se a viabilidade financeira, se ele não tiver possibilidade de recurso próprio e não tiver crédito aí ou pré-aprovação para um financiamento, recomendo você buscar soluções de um consignado para ele, alguma coisa do consórcio, de comprar uma carta de crédito, capitalizar e conseguir fazer esse investimento, né? Mas acho que buscar soluções financeiras. E caso não consiga encontrar viabilidade financeira e viabilidade técnica, é perdido por inviabilidade financeira ou técnica e os cenários podem mudar. Então, faça uma tratativa de fulano. Posso chamar daqui 3 meses? Eu acredito que as coisas vão estar mais organizadas por aí e a gente conversa novamente. A dor, você sabe que ele vai ter, porque talvez ele não consiga comprar nesse período. Isso aí. Inclusive, o mesmo Samuel, né, ele colocou também que outras soluções também seriam Mercado Livre, geração de distribuída, né?
Então, isso vai muito de encontro com o que o Jean me falou, é entender o real motivo que a pessoa não, enfim, não tem jeito de ter o sistema, por exemplo, de energia solar. Exato. Beleza? Eu acho que aqui alguém mais tem alguma pergunta? Ó, a Marlene falou, consórcio é comigo. Então, ali no grupo, ó, a gente tem energia solar, a gente tem consórcio, a gente tem imobiliária, construtora, eu acho Eu já vi, eu já orientei vendedor a fazer venda assim, tá? Não conseguiu pré-aprovação no banco, não tinha o recurso todo para fazer à vista, entrou aí com um lance para conseguir uma carta e conseguiu o valor para investir em energia solar. Então, às vezes é uma boa sacada. Então, façam parceiros com consórcios aí, que às vezes nesses casos você pode pedir ajuda de um colega aí para tentar destravar a viabilidade financeira. Uhum. Tem um pessoal levantando a mão aqui, ó, o Kleber e a Graziele. Será que eles levantaram sem querer ou realmente eles têm alguma dúvida? Pessoal, se tiver dúvida, quiser abrir o microfone, acho que eles estão liberados, né, Matheus? Ou não? Estão liberados, sim. Quiser abrir o microfone, perguntar, aproveita. Rafaela ali no chat também, ó, sobre as ações externas e eventos que foi falado realmente dá super certo e funciona muito. Minha amiga trabalha com Star Proteção, proteção veicular. Eles sempre fazem essas ações. Funciona, gente. Tá na frente do supermercado, tá na frente de banco, tá na frente de pontos, centros comerciais, pontos estratégicos. Se tem um condomínio de luxo na tua cidade, vai para frente desse condomínio. Se vai ter uma ação, um torneio de tênis, um torneio de beach tênis na cidade, vai para essas ações. Vai para um parque público e coloca uma mesinha no sábado à tarde. Vai para frente de colégio. Vai para... Enfim, gente, tem lugar. N Tu tá fazendo, tu tá levantando contato, tu tá fazendo networking, tu tá fazendo reforço de marca, numa ação só. E ainda consegue, se tiver um tabletzinho, consegue elaborar uma proposta ali mesmo. Na hora. Saindo dali, consegue ir para casa do cliente ou apresentar até ali mesmo, se tiver um lugarzinho para sentar. Então, façam suas ações. Isso aí. Galera, acho que encerramos então por hoje. Quero agradecer demais aí a presença de todo mundo. Acho que foi importante, começou com o pé direito, né? Nesse primeiro bate-papo, todo mundo participando, todo mundo até o final.